Querido, glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 7. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 7. Nós vamos ler do verso 8 até o versículo 17. Segundo livro de Samuel, capítulo 7, do versículo 8 até o versículo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: Agora, pois, diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar, e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais os oprimirão, como fizeram no início, e tem feito desde a época em que nomeei juízes sobre Israel, meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem constituirá um templo em honra a meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei com o castigo dos homens, com açoites aplicados por homens, mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Irmãos, nesse mês de setembro nós refletimos sobre a vida de Davi, sobre alguns momentos da sua trajetória. E nós percebemos nessas reflexões algo que também constatamos na nossa vida, que são as ambiguidades. Nós vimos, por exemplo, Davi desconfiando do poder, desconfiando do cuidado e da proteção de Deus. Aí então ele manda o seu líder do exército fazer o censo de Israel, para saber com quantos homens ele poderia contar numa batalha. Depois nós vimos ele declarando no Salmo 62, somente em Deus, ó minha alma espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Vimos também na semana passada que o coração de Davi foi marcado pelo pecado. Quando ele diz, em pecado me concebeu a minha mãe, o Salmo 51 é um salmo de confissão, quando Davi, diante de Deus, implora o seu perdão, porque ele reconhece que pesou o coração de Deus o que ele fez. No primeiro momento, parecia que as coisas iam se resolver, né? Passou o luto de Urias, e ele manda chamar Batseba para estar com ele, mas a Bíblia diz que aquilo que ele fez desagradou ao Senhor. E Deus usa um profeta, e o confronta, e ele diz, eu pequei contra o Senhor. Então, o coração de Davi foi marcado também pelo pecado, mas pela possibilidade do arrependimento e de ser restaurado pela graça de Deus. E hoje, irmãos, nós estamos diante de um texto que nos fala sobre algo que Davi jamais poderia estabelecer na sua vida. Essa é uma promessa tão poderosa, tão gloriosa, que
Rei nenhum poderia garantir o cumprimento dessa profecia. O seu reino será estabelecido para sempre. O seu trono vai permanecer para sempre. É isso que Davi ouviu aqui na passagem que nós acabamos de ler. Ele recebe uma palavra, Deus lembrando primeiramente do seu passado, de onde o Senhor o tirou, verso 8, eu o tirei das pastagens, eu o tirei do cuidado das ovelhas, e te coloquei como príncipe do meu povo, um menino, o improvável, o último da lista, nem sequer estava na casa, presente naquele encontro, quando Samuel, o profeta, foi à sua casa. Deus o enviou à casa de Jessé, e Samuel fica confuso, porque vê aqueles homens grandes e diz assim, olha, deve ser um grandão desse aqui, deve ser um desses aí, os primeiros, né? Se seguir a lógica normal, vai ser o primogênito, mas nenhum deles. Até que ele diz a Jessé, acabaram-se os filhos. Aí Jessé falou assim, foi bom você falar, pai. Tem um pequenininho ruivinho, dentucinho, ferruginho, né? A nossa geração viu o Ferrugem, lembra do Ferrugem, né? Acho que Davi aparentava com Ferrugem, fazia propaganda de um monte de coisa, né? E aí sardentinho, aí foi bom você falar, e mandou trazer. E quando ele entrou, diz a Bíblia, o Senhor falou, pode derramar óleo, porque é esse aí, esse que eu escolhi. Deus está lembrando Davi desse fato. Deus está lembrando Davi, dizendo, eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você. Aleluia. Porque aqui Davi está querendo construir um templo, e Deus diz para ele, olha, você não vai ser você que vai construir. Já pensamos sobre isso aqui, em algumas reflexões passadas, mas o foco dessa manhã é essa promessa. A promessa de um trono que não terá fim, de um reino, de uma dinastia permanente. Irmãos queridos, como isso é possível? Davi era limitado, humano, pecador e mortal. Mas aqui Deus está dizendo que ele vai levantar um filho, um sucessor. Mas esse sucessor também era humano, pecador, mortal. Então, obviamente, como toda a Escritura, ela aponta para uma pessoa. Não é Salomão, não é Davi, não é Jessé, não é Roboão, não é Abraão. Nós vamos refletir sobre o descendente mais notável de Davi. Raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Aleluia. A história bíblica é sobre ele, do Gênesis ao Apocalipse, é sobre Cristo Jesus. E por isso, irmãos, que nós percebemos nesse texto que esse privilégio não poderia ser cumprido por Davi. E aí a questão é, como essa realidade se tornou possível? Porque a grande história da Escritura é a história da redenção. O foco está no Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Davi, o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Senhor das nossas vidas, é o Senhor da história. E aí, tudo isso só é possível, irmãos, por causa de uma realidade bíblica que é chamada de aliança. Aliança. E é interessante que nós também estamos debaixo de uma aliança. Quando a gente começa a ver promessas de Deus, quando a gente começa a ler profecias que não dependem de nós para se cumprirem, escapam das nossas mãos, a gente não tem que ficar desesperado, porque Deus é responsável para que aquilo aconteça. Deus estabeleceu uma aliança com o seu povo, porque Ele é o grande protagonista, não é Davi. A gente gosta de ler as histórias bíblicas sobre Davi, sobre Elias, sobre Eliseu. Quem não gosta de ler sobre Eliseu? Um homem que, mesmo depois de morto, havia tanta carga sobre ele da unção do Espírito que um sujeito morto tocou nele e ressuscitou. Estava muito acumulado, né? Tinha muito poder acumulado.
É lindo ler essas histórias. É maravilhoso ler sobre Abraão, um homem que houve uma promessa que ele também não pode cumprir, ele decide obedecer a Deus, e à medida que ele vai caminhando, mas irmãos, todas essas pessoas foram marcadas pelo pecado. E a Bíblia não esconde isso. Nós lemos semana passada, Mateus capítulo 1, quando a Bíblia fala de Davi, fala de Salomão, diz assim, o qual era filho de Batseba, de quem foi esposa de Urias. Até ali a Bíblia está citando que aquela relação foi errada. Que Davi fez o que não devia fazer. Deus não esconde isso. Para que nós possamos reconhecer que só há um Senhor, só há um Redentor, só há um Salvador, e que tudo na Bíblia aponta para Ele. E que naquele grande dia, que João teve uma antevisão lá no Apocalipse, e João viu pessoas de toda a tribo, povo, língua e nação, diante de quem? Diante do Cordeiro que foi morto, mas que vive pelos séculos dos séculos. No capítulo 5 ele olha para o livro da vida e ninguém era digno de abrir, e João começa a chorar muito. E o anjo diz, não chores, porque a raiz de Davi venceu. Aleluia. A nossa fé está firmada na raiz de Davi, no descendente mais notável de Davi, que é Jesus. A igreja está fundamentada em Jesus, a nossa fé. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E ele não poderia cumprir exatamente o que nós acabamos de ler. Quanto a você, verso 16, a sua dinastia, seu reino permanecerão para sempre diante de mim, diz o Senhor. E aí nós vamos chegar numa realidade que a Bíblia chama de aliança. A palavra hebraica berit. Aliança é uma promessa, um acordo entre duas pessoas envolvendo obrigações e benefícios. Mas é interessante. Nós, quando lemos a Escritura, estudamos sobre as alianças, nós vamos perceber que existiram dois tipos de alianças. E nós vamos pensar um pouquinho sobre elas. Nós vemos aí algumas alianças citadas na Bíblia, a aliança que Deus fez com Noé, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança que Deus fez com Moisés, lá no capítulo 19, Deus chama Moisés e diz, olha, esse povo agora é meu. Deus usa os lábios de Moisés para dizer para o povo de Israel, vocês são minha propriedade agora. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês como minha propriedade particular. Êxodo 19, 5 e 6. Só que essa é uma aliança bilateral. Porque o Senhor diz, olha, vocês precisam me obedecer. Se vocês me obedecerem, a minha bênção será sobre todas as suas gerações. Se vocês romperem comigo, aí vem as consequências desse rompimento, dessa desobediência. No Antigo Testamento temos essa aliança aqui davídica, e nós temos a nova aliança profetizada por Jeremias. Então, irmãos, o que acontece? Quando essa aliança ela é bilateral, quando Deus fala, olha, vocês precisam cumprir isso, a gente vai ver que todas elas caem. Porque nós somos falhos. Nós somos pecadores. Então nós temos esses dois tipos de aliança, bilateral e unilateral. Quando Deus é aquele que garante, é aquele que assegura que aquilo vai acontecer. E quando nós olhamos, eu quero dar dois exemplos aqui, um de cada. Primeiro exemplo, aliança lá com Moisés, aliança do Sinai. Então nós temos ali uma afirmação, queria que você abrisse em Êxodo 19, que ela é uma afirmação que exigia fidelidade da outra parte, porque Deus é sempre fiel, obviamente. E aí no versículo 5 a palavra diz assim, Êxodo 19, 5 e 6. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Se é condicional. Então, esse é um tipo de aliança em que o povo
que está debaixo da aliança precisava cumprir as certas condições de obediência, né, de reverência, de adoração exclusiva. Aí você vai para o capítulo 20, Deus vai ensinar esse povo que viveu 4 séculos convivendo com idolatria. Acordavam de manhã, tinha lá uma vela acesa na beira do rio Nilo. Mais tarde tinha uma vela rodeando os animais, né? Aquele povo adorava o faraó. E aí Deus arranca esse povo, literalmente tira com mão forte, com poder lá do Egito. Mas esse povo não sabe andar com Deus. Então Deus faz uma aliança com esse povo, separa esse povo justamente com um grande propósito de que como descendente desse povo viria o Cristo. Essa é a grande contribuição histórica de Israel, é porque deles descende o Cristo. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 9. Né? E aí, irmãos, esse povo precisa aprender a se relacionar com Deus. Aí Deus então dá os mandamentos. Os mandamentos revelam o caráter de Deus. Os 4 primeiros, como é que a gente se relaciona com Deus? Ele é o único Deus. E é interessante, você está com Êxodo 20 aberto aí, o Senhor diz assim: eu sou o Senhor, verso 2, o teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Antes de dar mandamento, ele se apresenta. Ou seja, quem é que está falando com vocês? O Deus que tirou vocês. Será que eles tiveram dúvida de qual foi o Deus que tirou eles lá do Egito? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eles ouvindo essa palavra, vem à mente o quê? As pragas, o sofrimento, o sangue no umbral, o anjo passando por cima, poupando a casa deles, o mar se abrindo, Miriam com o tamborim dançando, Moisés cantando. Tudo isso vem à mente. Quando nós falamos, irmãos, nós vamos nessa manhã adorar o Senhor Jesus. Quando eu falo o nome do Senhor Jesus, você já sabe quem é. O teu Salvador, o que te libertou do pecado, o que perdoou você, o que te deu vida nova, o que te batizou no Espírito Santo, te colocou no corpo de Cristo. Adoramos a quem conhecemos. Então Deus está dizendo, olha, eu sou o Senhor. Se eu sou o Senhor que tirou vocês da escravidão, versículo 3, não terás outros deuses além de mim. Entenderam, irmãos? Por que você precisa de outro se há um único libertador na sua vida? Ele é suficiente. Aí você não tem como exemplificá-lo, você não tem como materializá-lo, então não faça nenhuma imagem, nem tenta, porque nenhuma vai conseguir. Do que há no céu, do que há na terra, do que há debaixo da terra, porque ele é imenso, ele é maior do que o universo. Então, melhor nem tentar. Não tenha nenhuma imagem. O povo de Israel tentou colocar ali o bezerro que representava a força, mas só a força. Deus é só força. Ele é glorioso, ele é santo, ele é majestoso, ele é criador, ele é salvador, ele é redentor, ele é justo, ele é sábio, ele é soberano. Então qual é a imagem que vai representar tudo isso? Nenhuma. Por isso que Deus é Espírito e nós o adoramos em Espírito e em verdade. O Deus unigênito, Jesus Cristo, foi quem o revelou. O Verbo se fez carne, para ficar claro quem é Deus, né? E assim por diante. Depois do 5º mandamento até o último, é como é que a gente se relaciona, porque imagina 1,5 milhão de homens e mulheres no deserto, tenda do lado da outra. Meu irmão, isso não vai dar bom, né? A gente vai ter que regulamentar isso. Então, não cobiçará a mulher do teu próximo, o boi do teu próximo. Você começar a aprender a viver agora. E os mandamentos são para preservar a vida, porque a vida humana, na perspectiva hebraica, judaico-cristã, a vida humana ela é digna. Em que sentido? Porque Deus colocou em nós a sua imagem e semelhança. Somos pecadores, daí vem a obra de redenção para nos resgatar, para nos reconciliar com o Pai, mas todos os mandamentos foram colocados para preservar a vida. Não adulterarás, preserva o quê? Preserva um casal, preserva os filhos que ficam detonados, destruídos, né? E daí por diante. Então todos os mandamentos de Deus foram colocados para a preservação da vida, para que a vida permaneça diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o Criador, que Ele é o Senhor. Então essa aliança, lamentavelmente, foi quebrada.
Porque à medida que Israel foi se envolvendo, e Deus já havia avisado, Deuteronômio 8, olha, quando vocês entrarem na terra, cuidado. Eles se envolveram em idolatria, Sirlane citou Juízes 6, altos e baixos de juízo. Então, eles falharam. Agora, quando nós olhamos para essa aliança de 2 Samuel, a aliança davídica, ela é diferente, porque ela é unilateral. Louvado seja Deus. A garantia de que não haveria de faltar o descendente no trono de Davi aponta para o Messias. E só Deus poderia cumprir essa promessa. Amém, querido? E eu quero então ler com você Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas. Texto que você conhece. Você que frequenta a igreja há uns 20 anos, todo Natal você lê esse texto, né? Lucas capítulo 1. Você já leu umas 20 vezes. Se não faltou o culto de Natal, que tem gente que falta, né? Irmãos, veja o que acontece. A palavra do Senhor aqui nos traz o registro do anúncio do nascimento do Messias. O texto é grande, eu vou começar do verso 30. Mas o anjo lhe disse, dizendo a Maria, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, né? Jesus significa o Senhor salva, salvação do Senhor. Ele será o quê? Ele será grande, verso 32. Será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o quê? O trono de Davi, seu pai. Aleluia! Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. E aí Maria faz a grande pergunta: como será isso? Como vai acontecer isso? Ela é uma virgem, uma adolescente, uma menina. Como é que isso vai acontecer? Eu não tenho relação com homem algum, eu sou virgem. O anjo responde no verso 35, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra, assim aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Para que ela tivesse um exemplo mais perto dela, para encher o coração dela de fé, o anjo fala assim, também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E aí Maria responde corretamente, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. O anjo do Senhor só declarou essas maravilhas a Maria, do anúncio do nascimento de Cristo, porque o Deus eterno foi quem garantiu o cumprimento dessa profecia. Davi foi um mero instrumento na história. Davi foi simplesmente um homem que Deus usou e fez promessas gloriosas, gloriosas. Até hoje o seu nome é respeitado na sua nação. Até hoje ele é reverenciado como um líder. Mas, irmãos, a Bíblia nos conta uma história muito mais profunda. O centro do Evangelho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Na perspectiva humana, descendente de Davi. Porque Deus, Ele não anula as suas promessas. O salmista diz no Salmo 89, num salmo que nós chamamos de messiânico. Já vamos voltar para 2 Samuel. Salmo 89, veja o que a palavra diz. Salmo 89, 34 a 37. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. De uma vez para sempre jurei pela minha santidade, e não mentirei a Davi, que a sua linhagem permanecerá para sempre, o seu trono durará como o sol, será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu. Aleluia. Irmãos amados, nós estamos debaixo de promessas que nós não podemos cumprir, mas o Deus da aliança
pode e vai cumprir cada uma delas. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, que foi selada no sangue de Jesus. Eu gosto de ver, irmãos, como Davi reage. Eu queria rapidamente, já estamos caminhando para o fim, pensarmos como Davi reagiu a essas palavras. Voltando para 2 Samuel, capítulo 7, ele ouve essas palavras gloriosas, e a primeira coisa que ele faz é se render ao Senhor. Ele se rende ao Senhor. E nós devemos fazer a mesma coisa. Firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai. Ele está ouvindo tudo isso. E ele então se prostra diante do Senhor. Ele se coloca diante de Deus, adorando, né? E bendizendo o nome do Senhor. Convido você aí, 2 Samuel, capítulo 7. Depois que Natã transmite tudo que o Senhor lhe tinha dado, versículo 17. Do versículo 18 diz assim: então o rei Davi entrou no tabernáculo e assentou-se diante de quem? Diante do Senhor. É muito interessante, né? Ele entra no tabernáculo, ele entra no santuário, mas a Bíblia diz que ele não está só no tabernáculo. Ele se assenta diante de quem? Diante do Senhor. Meu irmão, você não veio para estar nesse ambiente que uns chamam de templo, que outros chamam do que for. Você está na presença do Senhor. Davi se assenta diante do Senhor. Ele está rendido. Ele está completamente rendido. Ele sabe que não pode cumprir aquilo. Ele sabe que é pecador. Ele se lembra de onde ele veio. Primeiro Deus o lembra de onde o tirou. Tirei você lá do meio daquelas ovelhas do seu pai. Você era o menor da casa do seu pai, o improvável. E eu te coloquei como príncipe do meu povo. Vou fazer o seu nome ser grande. E vou fazer algo que nenhum homem pode fazer. O seu trono vai durar para sempre. Isso só pode ser cumprido em Cristo, meus irmãos. Porque Jesus é eterno. Salomão morreu, Roboão morreu e daí por diante. Mas Jesus não. Jesus, ele é eterno. Quando Davi ouve essas palavras, ele se prostra. Ele diz: quem sou eu? Versículo 18, ele ora: quem sou eu, ó soberano Senhor? E o que é a minha família para que me trouxesse a esse trono, a esse ponto? Será que não é esse mesmo constrangimento que nós temos diante da obra de Jesus? Quando nos lembramos de onde viemos, da nossa natureza pecaminosa, da nossa inclinação para o mal, do ambiente em que vivíamos, da convivência que tínhamos. E aí a graça de Deus nos tira de lá. Será que nós não devemos estar diante do Senhor dizendo: quem sou eu, ó soberano Senhor? A glória é tua somente. Não, eu escolhi mudar de vida. Irmãos, nós estávamos mortos em delitos e pecado, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Não nos deu uma religião nova, nos deu vida, a vida de Deus. Davi diz: quem sou eu, Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Davi reconhece a grandeza da soberania do Senhor. No verso 18, quem sou eu, ó soberano Senhor? No verso 22, quão grande és tu, ó soberano Senhor? Não há ninguém como tu, nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que sabemos. Davi está dizendo: isso aqui, essa promessa aqui, só pode cumprir quem é soberano. Quem tem poder sobre a história, quem tem poder sobre o tempo, quem tem poder sobre as circunstâncias. Vai nascer em Belém da Judéia. Aleluia, a virgem vai conceber. Depois vai ser perseguido, eu vou levar lá para o Egito. Do Egito tirei o meu filho. É ele quem gerencia a história. Só um Deus soberano poderia cumprir tudo isso. Herodes quer matá-lo. Você consegue imaginar Herodes matando o Filho de Deus? Você consegue perceber algum homem podendo parar a obra de Deus?
Quem é o louco que vai se colocar entre Deus? Não ficou um de pé, querido. Dá uma olhadinha lá em Daniel 2, não fica um de pé. Vem uma pedra lançada não por mãos humanas, derruba tudo, da cabeça de ouro até o pé de ferro com barro. Não tem quem possa suportar o poder da glória de Deus. Mas ele decide agir assim, no meio de gente como Davi, que ele tira lá do rebanho, com poucas ovelhas. Quando Davi vai se apresentar para visitar os seus pais, um irmão fala assim: o que você está fazendo aqui? Volta lá para cuidar daquelas poucas ovelhas. Ou seja, o que você faz na história não tem importância nenhuma. Mas quando Deus põe a mão sobre você, meu irmão, não importa de onde você veio, qual é a sua raiz familiar, qual é a sua história familiar, Ele te separa. Ele faz com que as coisas loucas envergonhem as sábias, as coisas fracas envergonhem as fortes, para que ninguém se glorie a não ser na presença do Senhor. Quem sou eu, diz Davi? Eu não mereci estar aqui nesse ambiente, eu não mereci estar no meio dessas pessoas, que também foram alcançadas pela mesma graça que eu, que foram lavadas pelo mesmo sangue que eu, querido. Davi diz: quem sou eu? Aleluia. O que Davi está declarando é que todos nós deveríamos dizer: nós não temos condição alguma, Senhor, de cuidar da nossa vida, de conduzir a nossa história, de cuidar do futuro da família. Ele diz no verso 19: e como se não bastasse para ti, ó soberano Senhor, também falaste sobre o futuro da família deste teu servo. Meu irmão, o futuro da tua família está nas mãos do Senhor. Tem gente que tem medo de ter filhos nesse tempo. Meu irmão, o Deus que nós servimos é o Deus eterno, de geração em geração. Em nenhuma geração, até a vinda de Jesus, por mais lutas que nós vamos enfrentar, e nós vamos enfrentar cada vez mais, não vai faltar a mão estendida do Senhor, não vai faltar o poder do Espírito Santo sobre nós, não vai faltar o livramento, o cuidado, a força e a proteção de Deus. Davi está dizendo: Senhor, já fui tão abençoado, o Senhor ainda está falando da minha família, do meu futuro, da minha dinastia. Quem sou eu, soberano Senhor? Aleluia. E Davi também reconhece, queridos, o privilégio de pertencer ao povo de Deus. Versículo 23, versículo 24, ele diz: e quem é como Israel? No 22 ele diz: quem é como o Senhor, né? Quão grande és tu, soberano Senhor, não há ninguém como tu. E no verso 23, e quem é como Israel, teu povo? A única nação da terra que tu, ó Deus, resgataste, para dela fazeres um povo para ti mesmo. E assim tornaste o teu nome famoso, realizaste grandes e impressionantes maravilhas ao expulsar nações e seus deuses diante desta mesma nação que libertaste do Egito. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular para sempre, e tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. Meu irmão, você faz parte de um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus. Nós estamos agora debaixo de uma nova aliança. Judeus e gentios num só corpo. Nós fazemos parte desse povo. Nós somos membros do corpo de Cristo, da família de Deus, do povo de propriedade exclusiva de Deus. E a grande diferença é que Deus anda no nosso meio. E que Ele nos governa pelo seu Espírito e pela sua palavra. Moisés percebeu isso. Naquele texto de Êxodo 33, o Senhor falou assim: Moisés, pode ir, vou mandar um anjo, mas eu não vou com você. Moisés falou assim: não, Senhor. Negativo. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar. E ele vai argumentar em Êxodo 33, 14, 16. Ele diz assim: Senhor, não é em andares conosco que está a diferença entre nós e os outros povos da terra. A diferença, nós todos somos pecadores, mas a diferença é que nós fomos resgatados pelo sangue de Jesus e nos tornamos santuário de Deus, morada de Deus do Espírito. Nós somos o templo do Espírito Santo, como igreja e individualmente. Jesus
é a pedra angular e nós somos pedras vivas. Ele foi tocando em nós, fomos recebendo vida. Ele é a pedra viva. Nós estávamos mortos. Éramos aquelas pedras ali que não servia para nada. Que as pessoas topavam ali e diziam, ai, serve para nada. Aí a vida, a pedra viva tocou em nós. Nos tornamos pedras vivas nesse edifício que é a igreja. A nossa vida só tem significado por causa da aliança de Deus conosco. Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Imagina um ramo sem estar ligado à videira. A nossa vida só tem sentido e significado porque nós estamos no Senhor. É Ele que nos dá significado. Nós somos ovelhas porque Ele é o nosso pastor. A nossa vida tem esse valor associado a Ele, a obra dEle. Ele tem valor por si mesmo. Ele é autoexistente, nós não. Por isso Davi diz, Senhor, quem é como Israel? Eu faço parte desse povo que o Senhor chamou, que o Senhor resgatou, que o Senhor libertou, o Senhor anda no meio desse povo. Tu mesmo fizeste de Israel o teu povo particular, irmãos, 1 de Pedro 2,9, nós estamos debaixo da mesma palavra. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, mas tem um propósito para proclamardes as virtudes, aleluia, daquele que nos tirou das trevas, nos chamou, nós fomos chamados, um dia ouvimos a voz do Senhor, louvado seja Deus, você está aqui servindo ao Senhor, porque você ouviu a voz dEle. O Evangelho chegou até você, meu irmão, o Senhor nos chamou, Ele chama quem Ele quer, louvado seja Deus. Nós temos que louvar e glorificar, amém, querido? Quero caminhar para o final e refletir com os irmãos que essa história não é sobre Davi. Se você estiver contando história para o seu neto sobre Davi, mantenha firme ali a história, mas no final, vai para o descendente de Davi. Se você estiver falando sobre Abraão, continua contando a história, mas linka com Jesus. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele se reúne com aqueles discípulos ali em Lucas 24 e diz assim, olha, era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos escritos. Ou seja, toda a escritura converge em Jesus. Então essa história aqui não é sobre Davi. Eu enganei vocês desde o primeiro domingo. Desde o primeiro domingo. Quando eu falei do censo, quando eu falei do Salmo 62, quando eu falei do Salmo 51 semana passada. É para que vocês chegassem hoje para entender que qualquer página da Escritura, ela é marcada pelo sangue de Jesus. Quando Deus falou para Davi que ele iria entregar na sua descendência alguém cujo trono jamais seria anulado, ele está falando de Jesus. Atos capítulo 13. Eu recomendo que você faça essa leitura, Atos capítulo 13. A palavra do Senhor nos diz, a partir do verso 26, Atos capítulo 13, a palavra diz assim, irmãos, filhos de Abraão e gentios que temem a Deus, a nós foi enviada esta mensagem de salvação. O povo em Jerusalém e seus governantes não reconheceram Jesus, mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados, mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte. Pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estava escrito a respeito dele, tiraram-no do madeiro e colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele, da Galiléia para Jerusalém. Eles agora são testemunhas dele para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas, o que Deus prometeu a nossos antepassados. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nestas palavras: eu lhes dou as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim, ele diz noutra passagem: não permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus lhes é proclamado o perdão dos pecados. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas das quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Aleluia! Paulo diz, olha, Davi serviu a sua geração, e nós devemos servir a nossa geração, mas Davi adormeceu, Davi morreu. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não sofreu decomposição, ele vive para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o descendente mais notável de Davi. Ele é a raiz de Davi, o nosso Salvador, o Messias de Deus. O centro do Evangelho de Deus é o seu Filho, Romanos capítulo 1. E caminhamos aqui para o final. O centro do Evangelho não é Paulo, não é Maria, não é Mateus, não é Lucas, não é João, é Cristo. E Paulo diz, Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para quê? Para o Evangelho de Deus. O Evangelho é de Deus, o qual, ou seja, o Evangelho foi prometido por ele de antemão. Por meio de quem? Por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Então, quando Isaías, quando Jeremias, quando Ezequiel, quando Daniel falavam, eles estavam apontando para o Evangelho, apontando para Cristo. Versículo 3, eles estavam falando de quem? Acerca de seu filho. Agora presta atenção, que como homem era descendente de Davi, que mediante o Espírito de Santidade, Jesus no caso, foi declarado Filho de Deus, com poder pela sua ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Você pode repetir comigo? Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Por meio dele e por causa do seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. E vocês também, louvado seja Deus, estão entre os chamados para pertencerem a Jesus Cristo. Nós fomos chamados para pertencermos a Jesus Cristo, descendente de Davi, cujo trono será para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, querido? Duas aplicações. Foi demais, né? Agora voltou. Glória a Deus. Primeira delas. Você creu na gloriosa obra de salvação realizada por Deus mediante Jesus. Querido, quando a gente lê essa história, a gente chega à seguinte conclusão: não há outro meio de salvação. Deus planejou, Deus executou, Deus aplicou e Deus vai glorificar aqueles a quem Ele salvou. A obra de salvação começa em Deus e termina em Deus. Se você que tem ouvido a mensagem do Evangelho nesses dias e ainda não creu em Jesus, eu digo para você, não há outro meio de salvação. Não há outro. Paulo acabou de dizer aqui em Atos 13, somente por meio dele nós somos perdoados, somente pelo seu sangue nós somos justificados. Aquilo que a lei não conseguiu fazer, Jesus realizou na cruz, ele pagou a nossa dívida, ele morreu a nossa morte. Irmãos, isso para nós é uma verdade central do Evangelho. Nós vivemos num país religioso, o sujeito acha que a salvação depende dele. Você conversa com uns que acham que tem uma balança. Não, pastor, tem uma balança. Se eu fizer coisa melhor, a balança vem para o meu lado. Se eu fizer para o meu irmão, quebra essa balança. Essa balança é do inimigo. Se essa balança resolvesse, Deus pouparia o seu filho.
Se peregrinação para Fátima, para Aparecida do Norte, para Meca, para Jerusalém resolvesse, Deus pouparia o seu filho. Se ser um sujeito que paga os boletos em dia, resolvesse o problema, atravessar a velhinha, a rua, ajudar a pessoa com deficiência visual a atravessar, Deus pouparia o seu filho. Mas Deus não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por nós. Graciosamente, querido. Porque Ele é o santo, é o justo, morrendo pelos injustos. Nós todos fomos marcados pelo pecado, nós não podemos nos autossalvar. Naquele grande dia, quando você vai estar diante do Senhor, ou você está debaixo do sangue de Jesus, ou você vai estar sozinho lá. Eu vou dizer para você, sozinho você não vai dar conta. Não dá conta. Porque nós somos pecadores. Amém, amado? Segundo lugar, você reconhece que foi chamado a proclamar com a sua voz e a testemunhar com a sua vida sobre essa grande salvação. Meu irmão, a nossa missão é no mundo. Você vai sair daqui hoje, vai almoçar com a família, comer aquela macarronada forte, queijo parmesão em cima e tal. E aí, não sei o que vai ser o decorrer do seu dia, mas amanhã você volta para a faculdade, você volta para o seu trabalho, para a indústria, para o comércio, para o seu trabalho, você é um autônomo, você vai se encontrar com gente sem esperança, gente marcada por depressão, gente triste, abatida, sem perspectiva. E aí Pedro vai dizer aqui nesse texto, nós somos testemunhas do que Ele fez. Você é testemunha de Cristo, meu irmão, você é uma bênção de Deus na história, você foi chamado para abençoar, para contar essa história, para fazer a diferença em nome de Jesus. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém, queridos? Nós adoramos o Cristo, Filho de Deus, descendente de Davi, que venceu, que morreu, mas que vive pelos séculos dos séculos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus. Quando você estiver pregando o Evangelho, você precisa passar pela cruz, pela sepultura, pela ressurreição e declarar que o Senhor que você serve, Ele vive pelos séculos dos séculos, e o seu trono jamais terá fim. Amém? Vamos orar, querido? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Nós não pertencemos a um reino provisório, passageiro, nós pertencemos ao reino de Deus. O reino eterno. Eu queria que você curvasse sua cabeça e agradecesse a Deus por isso. Em nome de Jesus. A graça que alcançou a sua vida, ela é poderosa, transformadora, libertadora. E agora nós pertencemos a esse Deus, a esse Jesus bendito. Senhor amado, toda a glória e todo o louvor nós damos a Ti nessa manhã. Obrigado, Senhor, porque Tu és o centro da história. Não há nada nesse planeta que escape, Senhor, aos Teus propósitos. Obrigado porque Tu és o Senhor que usa homens e mulheres, Senhor. Como Tu fizeste na vida de Davi, Tu o tiraste de trás das ovelhas e o colocaste no trono de Israel. Mas era simplesmente um servo, um instrumento, que reconheceu que a glória é somente Tua, Senhor. Que se colocou diante do Senhor dizendo, quem sou eu? E nessa manhã nós também somos constrangidos pelo Teu amor, constrangidos pela graça de Jesus e dizemos, quem somos nós, Pai? Não merecemos nada disso, mas aprove ao Senhor nos resgatar, nos salvar, nos separar para o Senhor. Bendito é o Teu nome, que o Senhor seja glorificado e que nós sejamos testemunhas desse poder, dessa obra bendita, onde estivermos, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.